Boa noite. Nossa, gostei de ver, hein? Hoje todo mundo entrando no horário, bonitinho. Palminhas para vocês, muito bem. Surtiu o efeito aí, a mensagem aí nos grupos. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Maicon, Samara, Fernanda, Leonardo. Isso aí, todos com a câmera ligada, porque eu também não sou a única obrigada. Olá, Tudo bem? tudo bom, Priscila? Vocês entraram na plataforma, conseguiram dar uma olhada nos vídeos dentro da plataforma ou ainda não? Começar essa semana. Essa semana? Tá. Hoje eu vou fazer um resumo referente à segunda semana. Vai estar lá escrito assim, aulas segunda semana. Aí são em torno de 9 vídeos. Aí vocês podem assistir os vídeos e se surgir alguma dúvida, mesmo que a gente esteja mais adiante, vocês podem encaminhar dentro dos grupos, tá? Não tem problema nenhum, não. A Samara ali colocando a câmera, gostei de ver, muito bem. Então, pessoal, como a gente combinou, as lives elas vão ser bem curtas, assim, curtas e bem objetivas aí. É um resumo, são os pontos principais que eu encontrei aí dentro do material do EAD, tá? Hoje a gente vai trabalhar as aulas da segunda semana. Pode falar? Aquele exercício que tem lá, ele tem dia certo para fazer ele? Não. Ele vai ficar lá disponível até a volta, né? Quando retornar às aulas presenciais, aí todas as disciplinas, o EAD vai acabar, né? Então, vocês têm até o retorno das aulas presenciais para vocês executarem o exercício. Mas, de toda forma, eu vou fazer o exercício com vocês. A gente vai resolver eles juntos, mas não tem prazo, não. Se uma pessoa quiser entrar depois e fazer a disciplina de empreendedorismo depois, ela vai ficar aí disponível até o retorno das aulas presenciais. Você só tem que ficar esperto com o retorno da aula presencial, porque retornando, aí o EAD sai do ar, tá? Só isso. Beleza. Mas vamos lá. Ficou alguma dúvida referente à live passada? Não, né? Foi bem tranquila, não foi? Foi. É meu marido. Nossa, gente. Enfim. Vamos lá, então. A gente vai hoje conversar sobre alguns temas que o professor Bruno, ele abordou aí na segunda semana de aulas na plataforma do EAD, tá? Um tema bem importante que eu peguei aqui para trazer para vocês, uma questão bem relevante que ele levantou foi o seguinte, gente. Como o empreendedorismo pode ajudar a desenvolver a economia e o bem-estar social? Foi um tema que ele trabalhou muito aí dentro dessa segunda etapa, dentro das aulas do EAD. Pessoal, nós podemos dizer aí, sem sombra de dúvida, que o empreendedorismo ele é imprescindível para o desenvolvimento econômico de um país, tá? O empreendedorismo de negócio, ele é diretamente responsável por produzir riquezas dentro de um país. Quando surgem aí novas empresas, isso aí está diretamente relacionado à geração de novos empregos. Além disso, gente, a gente também pode enxergar o empreendedorismo como algo que produz bem-estar social, tá? Várias atitudes empreendedoras estão ligadas à ideia de encontrar soluções para os problemas da sociedade. Na última live, na primeira live, eu falei com vocês que dentro do empreendedorismo de negócio, nós teríamos algumas subdivisões. Eu falei com vocês que teríamos o empreendedorismo de negócios e algumas ramificações, né? Eu falei que a gente trabalhou aí o empreendedorismo corporativo e eu também falei um pouquinho sobre o empreendedorismo individual. Ainda dentro do empreendedorismo de negócios, além do corporativo e do individual, nós temos também o empreendedorismo social. O
que é o empreendedorismo social, gente? É um negócio onde o maior objetivo desse empreendedor que fundou esse negócio é buscar promover a qualidade de vida das pessoas. Para isso, ele vai resolver algum problema social. Observe o seguinte, o empreendedorismo social, ele visa lucro. Ele não é uma ONG, não é uma filantropia. Ele tem finalidade econômica envolvida. A diferença, pessoal, é que o produto ou o serviço que aquela empresa desenvolve tem fins sociais. Tem um projeto em São Paulo que chama Moradigna. Ele foi desenvolvido aí por um estudante de engenharia civil e ele retrata exatamente o conceito de empreendedorismo social, tá? O que esse Moradigna faz, gente? Ele realiza reformas de baixo custo dentro de uma comunidade de São Paulo. Então, esse rapaz, esse estudante, ele morava em uma comunidade lá, né, uma favela dentro do estado de São Paulo, e ele desenvolveu, né, uma empresa, ele fundou uma empresa que chama Moradigna, e ele, estudando, enquanto ele estudava engenharia civil, e eles trabalham fazendo reformas dentro das casas da comunidade. Então, assim, o que eles fazem? Às vezes tem uma parede com infiltração, às vezes está faltando ali saneamento básico, eles proporcionam a essa população a reforma da casa. Tem fins lucrativos? Tem. A comunidade paga por isso. Mas eles conseguiram parcerias que deixassem que ajudassem que esse trabalho fosse mais rentável, entendeu? Eles conseguiram parceiros e aí eles conseguem aí disponibilizar à comunidade um serviço de boa qualidade e acessível, que eles consigam pagar. Então, observe o seguinte, tem fins lucrativos? Tem fim econômico. Mas qual que é o principal objetivo desse empreendedor? Sanar aí um problema social, ok? É uma aplicação aí do empreendedorismo social, tá certo? Eu vou mandar para vocês um vídeo dentro do grupo que ele tem uma reportagem, é bem curta, acho que são 7 minutos mais ou menos o vídeo, onde esse estudante ele deu uma entrevista dentro daquele programa do Altas Horas, do Serginho, e ele conta como que ele desenvolveu o Moradigna, ele fala um pouco sobre a empresa dele, é bem interessante. Então, observem, gente, que é uma forma de empreender. Ele não era um estudante de administração, ele é um engenheiro civil que viu uma possibilidade de estruturar uma empresa com fins lucrativos, mas para atender ali uma necessidade da comunidade dele. É o que eu falei com vocês na live passada. O empreendedorismo, ele serve sim como auxílio, ele serve sim como competência aí para o técnico em radiologia aplicar isso tanto dentro das empresas, ou caso alguém tenha vontade de abrir uma clínica, ou caso algum de vocês tenha uma veia empreendedora e queira desenvolver aí um aplicativo, alguma coisa dentro da radiologia, queira lançar uma startup, tudo, qualquer uma dessas finalidades, vocês precisam aí ter um conhecimento em empreendedorismo, tá? Um outro ponto muito importante trabalhado pelo professor Bruno foi o conceito de plano de negócio. Tá? O que é o plano de negócio, gente? É um documento, e nesse documento ele vai descrever todos os objetivos da empresa. Ele descreve, pessoal, cada fase a ser elaborada para que ocorra a abertura de uma empresa. Ele vai definir quais que são os diferenciais daquela empresa, ele vai definir os objetivos financeiros, os objetivos estratégicos, as principais campanhas de marketing. Tudo isso vai estar dentro do plano de negócio, tá? O Sebrae, pessoal, é uma instituição que apoia muito o empreendedorismo no Brasil. Eles disponibilizam vários modelos de planos de negócio que as pessoas podem utilizar.
modelos até bem específicos, para áreas específicas, por exemplo, assim, eu quero desenvolver um plano de negócio para montar uma empresa para o comércio, para a área civil, para cada área, o Sebrae vem aí com um modelo de plano de negócio. São similares, mas ele coloca e ele dá um direcionamento para cada área. Outra fonte de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo, e que o professor falou bastante também, foi o programa Empretec, tá? O programa Empretec, gente, ele foi desenvolvido pela ONU e ele tem a sua replicação feita aqui no Brasil através do Sebrae, tá? O que é esse Empretec? É um programa que visa aí desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócio. Ele é um curso que as pessoas fazem para desenvolver essas características empreendedoras e que ajuda a identificar novas oportunidades de negócios, tá? É bem bacana esse Empretec, tem aí no site do Sebrae. Se alguém aí quiser montar uma clínica, né, de radiologia, aí é bacana fazer o curso, tá? Voltando aí a falar um pouquinho sobre o plano de negócio, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que o quê? Ele é realizado antes da abertura da empresa. Então, ele é um documento que vai ajudar a estruturar, a planejar a abertura de uma empresa, tá? Você não faz, você pode fazer um plano de negócio para poder aí estruturar algum processo. Por exemplo, assim, você quer abrir uma nova fábrica, você quer abrir uma nova unidade? Pode sim. Mas você faz isso antes de estabelecer aquilo. Você não abre a empresa e depois monta um plano de negócios, não. Você pode até fazer, mas a finalidade dele é a estruturação, é o planejamento. E assim, gente, montar um plano de negócios requer tempo. Não é assim, porque muitas pessoas têm na cabeça o seguinte: quero montar uma empresa. Daí um mês vai lá e abre. Não é bem assim. A estruturação de um plano de negócio, dependendo do modelo do seu negócio, eu imagino que uma clínica de radiologia leva mais ou menos 1 ano para você fazer o plano de negócio de forma correta. Porque você vai ter que compreender aí os seus stakeholders, você vai ter que compreender aí o seu público-alvo, você vai ter que fazer parcerias. Então, não é uma coisa do dia para a noite, tá? Ele é um documento que vai te ajudar a planejar a abertura do seu negócio, tá? Pensem só na importância do plano de negócio. Gente, eu levantei um dado aqui para vocês, que foi um dado que o IBGE apontou nas últimas pesquisas, onde ele falava sobre as microempresas. De cada 10 empresas no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos. Então, de cada 10, 6 fecham antes de completar 5 anos. O que é isso, gente? Falta de um plano de negócio, falta de estrutura, falta de planejamento, porque as pessoas acham que elas vão pegar o lucro ali daquela empresa e elas vão pegar esse lucro e vão sobreviver daquilo. Por muito tempo, aquilo que você obtém como lucro, você vai reinvestir ali na sua empresa, para que você consiga que ela tenha uma manutenção. Então, dentro do plano de negócio, você vai estruturar tudo isso. Quanto que você vai precisar de investimento, quanto que você vai precisar de lucro, por quanto tempo você vai precisar ficar sem tirar o lucro daquela empresa, vai ter que ficar só reinvestindo aquilo dali. É isso que é. Imagine um plano de negócio como um livro. Ele é um livro. E ali, dentro daquele livro, contém todas as fases para a abertura de uma empresa, tá? Quando vocês pensarem num plano de negócio, vocês pensem nisso, tá? E ele vem justamente para orientar essas empresas no melhor desenvolvimento, tá? Pessoal, além de servir como suporte para a abertura de um negócio, esse livro, esse plano de negócio, é utilizado também na captação de parceiros comerciais, de sócios, de investidores. Por quê, gente? Porque muitos empreendedores, eles não possuem capital próprio para começar aí o seu empreendimento. E eles vão em busca de investidores anjos.
Não sei se algum de vocês já ouviu falar, eu preciso de um investidor anjo. Tem muita gente que está iniciando a empresa e vai em busca de um investidor anjo. O que é exatamente esse investidor anjo? É uma pessoa física ou jurídica, então pode ser, por exemplo, pode ser eu que tenho muito dinheiro ou uma empresa. E esse investidor, ele faz investimentos com seu próprio capital em uma empresa que quer abrir. Ou seja, ele entra com a parte financeira e o empreendedor entra aí com o desenvolvimento do negócio. Só que, para eu convencer alguém que o meu negócio é bom, que ele deve investir o dinheiro em mim, eu tenho que ter um negócio muito bem estruturado. Então, o que o empreendedor faz? Ele vai e leva o plano de negócio dele para esse investidor anjo. Como a gente está trabalhando aqui no formato de live, eu não vou conseguir trabalhar com vocês a empresa simulada. Normalmente, quando a gente trabalha essa matéria de empreendedorismo dentro da administração, todos os meus alunos eles já passaram aí pelas duras penas da empresa simulada. Seria muito bacana o pessoal da radiologia abrirem empresas aí voltadas para a radiologia, pode ser clínicas, o que vocês quiserem inventar. E como que a gente desenvolve esse projeto? Normalmente eu sou o investidor anjo e os meninos da administração, cada grupo monta uma empresa e eles querem captar o meu dinheiro. Eles tentam me apresentar aí um plano de negócios para que eu invista aí dinheiro na empresa deles. E eles são abusados, me pedem $500 mil, me pedem $1 milhão. E é muito interessante, tem até trabalhos de empresas simuladas que vocês conseguem na internet, porque quando o pessoal da administração vai para a empresa simulada, e era muito legal que o pessoal da radiologia fosse também, eles estudam todas as partes do negócio. Então, eles vão desenvolver a missão, vão desenvolver a visão da empresa, a parte de marketing, a parte financeira, a parte, tudo que envolve o plano de negócio, eles desenvolvem, até o produto mesmo. Eles fazem um protótipo e apresentam para mim aí no fim. E são 3, 4 semanas de empreendedorismo e é bem legal. Pena que não vai dar para fazer. Mas quem sabe aí, né? Mais para frente. Pessoal, um outro conceito muito falado dentro da plataforma, nessas aulas da segunda semana, foi o conceito de startup. Tá? O professor, eu vi que ele fala muito em startup, mas ele não aprofundou aí sobre o que é uma startup. Acredito que vocês aí, jovens, saibam um pouco aí sobre o que é esse conceito, acompanhem um pouco sobre as startups, e eu vou desenvolver aqui um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre o que é a startup. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, e ele vem mostrar para vocês o conceito do que é startup. Só um minutinho. Seguinte, olha só o conceito de startup, gente. O que é uma startup? Startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse conceito. Então, é uma empresa jovem, é uma empresa que nasceu há pouco tempo, né? Que ela está aí se lançando no mercado. Tá? E ela tem um modelo de negócios repetível e escalável. O que ele quer dizer quando ele fala sobre um modelo de negócio repetível e escalável? Ele é repetível porque ele é capaz de entregar o mesmo produto a todos os consumidores. Ele é repetível porque ele é replicável. Eu lembro da Uber quando eu penso em repetível. Todos os consumidores, todos os clientes da Uber, independente de qualquer país do mundo que ele esteja, ele vai pedir um Uber da mesma forma. Ele vai utilizar a plataforma da mesma forma. Em qualquer lugar do mundo, você pede um Uber,
você vai pedir do mesmo jeito. Em qualquer lugar do mundo que um motorista deseja ser um motorista de aplicativo, ele vai ter que tomar os mesmos procedimentos. Então, por isso ele é repetível, ele é replicável. Se eu quiser ensinar aí, vamos supor, a Samara a utilizar o aplicativo do Uber, ela vai utilizar da mesma forma que o Maicon, que já utiliza há muito tempo, não vai mudar. Aqui no Brasil é a mesma coisa que lá na Inglaterra, que é a mesma coisa que a Uber na Itália, que é a mesma coisa em qualquer país do mundo. Por isso ele é repetível. E por que ele é escalável? Porque ela tem um potencial ilimitado. Então, toda vez que a gente pensar numa startup, a gente vai pensar um modelo de negócio replicável e, ao mesmo tempo, que tem muito lugar para crescer. Ô, Priscila, esse startup, né, que você está falando, funciona como se fosse assim, uma espécie de franquia Não. A startup não é uma franquia. Por exemplo, o McDonald's. Não. Não, eu estou dizendo que seja assim, uma franquia. É tipo assim, um modelo, digamos. O McDonald's que tem aqui em Minas Gerais, tem lá nos Estados Unidos, tem lá no Pará, e assim sucessivamente. Na próxima aula, É eu vou assim? explicar para vocês o que é uma franquia. Uma startup, ela nunca vai ser uma franquia. Por quê, Samara? Porque na startup, o empreendedor, ele tem aí autonomia para desenvolver o produto conforme ele acha que é certo, conforme o cliente dá retorno para ele, ele faz ajustes. Então, vamos supor, na minha startup, eu sou o dono da Uber. Então, hoje eu quero desenvolver o Uber Eats. Ok, eu posso desenvolver o Uber Eats. Hoje eu quero fazer com que dentro do meu aplicativo, o cliente, na hora que ele vá para um determinado lugar, ele coloque o endereço e ele consiga, como é que fala? Ter aquele endereço ali gravado para sempre no aplicativo dele. Eu tenho autonomia para isso. A franquia, não. Se o rapaz da franquia do McDonald's aqui do Centro de Contagem quiser lançar uma promoção do Quarteirão, porque aqui em Contagem vende muito Quarteirão e eu quero lançar a franquia eu quero lançar uma promoção do hambúrguer do Quarteirão. Eu não posso. Eu só lanço promoção que a franqueadora autorizar eu lançar. Grau técnico. Eu quero dar desconto para os meus alunos, porque os meus alunos merecem desconto, porque eles estão passando por um momento difícil, e eu, grau de contagem, tenho muita empatia pelos meus alunos, eu quero isentar todo mundo de pagar a mensalidade por 2 meses. Eu posso fazer isso? Não. Quem define é a franqueadora. Se o franqueador falar rede grau técnico, o desconto é de 15%, nenhuma outra unidade pode aplicar um desconto maior do que esse. Por quê? Porque a franquia, quando você vai abrir a franquia de qualquer estabelecimento, seja serviço ou produto, você assina um termo para a franqueadora, onde você se compromete a cumprir todas as ordens da franqueadora. É por isso que o McDonald's, em qualquer lugar do mundo que você for, você come o mesmo quarteirão. Porque até a quantidade de picles, quantos pingos de ketchup, como que é o ponto da carne, tudo é padronizado dentro de uma franquia. Na realidade é um padrão, né, que eles têm. Na startup, não. Na startup, o empreendedor, ele está no empreendimento individual. Então, ele lança as ideias, ele atua aí da forma como ele quiser aí dentro daquela empresa. Dentro da franquia, ele tem regras a se cumprir, ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre franquias. As startups, gente, o principal intuito, né, o principal conceito de uma startup é fugir do tradicional, tá? Não tem como se afirmar que a ideia daquele projeto da startup irá realmente deslanchar,
Porque normalmente as startups, elas vêm aí com projetos inovadores. Então, são produtos novos no mercado. Então, não tem uma base de comparação com uma outra empresa. Quando a Uber foi lançar esse modelo de negócio, não tinha nenhuma outra empresa que ela olhasse e falasse assim: ah, isso aqui deu certo, eu vou replicar isso dessa mesma forma. Não. O empreendedor, ele vem aí, normalmente, ele vem aí com ideias novas, ele vem aí com modelos de negócios para trazer inovação dentro das startups. É lógico que professora, mas além da Uber, nós temos a 99 Pop, nós temos outras startups que são consideradas startups, que vêm com um modelo de negócio que eles já têm um embasamento, porque eles tiveram a Uber para poder olhar e verificar se dá certo ou não. Sim, mas ainda é um modelo de negócio recente, ainda é um modelo de negócio que não tem como eles falarem assim, a evolução do modelo de negócios que a gente tem através da comodidade, da mobilidade urbana, tem aí 20, 30 anos, tem como ele ter esse embasamento histórico? Não, não tem. Por isso as startups, elas sempre tratam aí com inovações. Por isso é muito difícil afirmar se o projeto vai deslanchar ou não. A maioria das startups, elas vão trabalhar em ambiente digital, tá? E elas utilizam aí a tecnologia para ajudar a promover inovações, tá? Elas vêm para aí com o intuito de substituir processos muito engessados e revolucionar. Nós temos aí modelos de startups que vêm aí com o Nubank, que tem aí o Banco Inter, né? Que vem substituir processos muito engessados utilizados pelas instituições financeiras e tem o intuito de inovar, tá? Normalmente eles têm essa finalidade. As startups, elas estruturam a implementação do seu modelo de negócio através do MVP. Tá, mas se eu não tenho nada para me comparar, se eu não tenho nenhuma empresa para me olhar para o lado e me embasar nela, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu modelo de negócio, mas eu estou muito às cegas, eu não sei se vai dar certo. Então, elas vêm com esse processo de criação de um MVP. O que é o MVP, gente? É um produto mínimo viável. Gente, é uma versão simplificada de um produto final da startup, é um protótipo. Através desse protótipo, através desse MVP, a startup cria um produto com funcionalidades mínimas capazes de permitir um teste. Elas vão testar a aceitação desse produto com o público. Então, eu vou criar aí uma plataforma, vou desenvolver aí as funcionalidades delas mínima e vou colocar meu cliente para testar. Porque aí eu vou saber o seguinte, o meu cliente vai baixar o meu aplicativo? Eu estou atendendo a necessidade dele? O que o meu cliente me trouxe para mim como retorno? Então, nossa, eu criei aqui um aplicativo muito legal para radiologia e tal. É muito interessante, pessoal. Baixa aí. Aí ninguém teve interesse. O seu cliente já te deu uma resposta. Opa, você vai ter que mudar alguns formatos. Ah, mas por que vocês não tiveram interesse? Ah, no meu celular não pega. Opa, então eu tenho que mudar aqui o meu aplicativo para baixar em qualquer plataforma. Aí o seu cliente vira e fala assim: ah, não, aqui para mim eu gostaria de ter como opção de pagamento o cartão de crédito, você só me deixa o débito. Tá vendo? A startup, com o mínimo do produto dela, com um protótipo, ela consegue captar aí do cliente um retorno necessário para o desenvolvimento daquele aplicativo, daquele MVP. Tá? Toda startup cria um MVP, porque ele possibilita a identificação dos aspectos necessários para a evolução do produto. Com isso, o empreendedor economiza o quê, gente? Tempo e principalmente recursos. Como eu digo aí para os meus alunos, tempo é dinheiro, sempre, tá? Os empreendedores que desenvolvem startups,
em sua grande maioria, pessoal, eles também precisam de apoio financeiro no início do empreendimento. Para promover esse apoio financeiro dentro do mundo das startups, existem empresas que são consideradas incubadoras e outras empresas que são consideradas aceleradoras. Então, quando vocês verem na televisão tem empresas que são consideradas incubadoras de startups, e nós temos também as aceleradoras de startups. Uma incubadora de startup, gente, ela tem o objetivo de estruturar melhor aquela ideia inicial, tá? Então, é quando o empreendedor tem a ideia inicial do projeto. A incubadora, ela vai preparar melhor aquele empreendedor. Ela vai ajudar ele a iniciar, botar em prática aquilo que ele pretende ali com o projeto. Já a aceleradora, ela trabalha com startups que estão em processo de crescimento ou validação. É aquela a aceleradora, ela vai investir, a aceleradora vai ser, normalmente são empresas, tá? Que investem aí o capital financeiro nas startups. A aceleradora, normalmente ela vai trabalhar com aquela startup que já lançou o MVP, ela já está em andamento, aí a aceleradora, a empresa olha para ela e fala assim, poxa, eu acho que esse empreendimento vai dar certo. Eu acho que essa empresa tem potencial para crescer. Aí o que a aceleradora faz? Vira para a startup e falou assim, ó, de quanto que você precisa para replicar esse seu aplicativo? Você está aí só em Minas Gerais? A nível nacional. Aí a startup, ó, preciso de tantos milhões. A aceleradora vai, é lógico que não é de graça. Ok, eu vou aplicar para você, aqui como investimento anjo, sei lá, 2 milhões. Eu vou te dar 2 milhões de startup para você replicar o seu projeto a nível nacional. E eu vou negociar com você aí 2% dos seus lucros. Imagina uma aceleradora, não sei se a Uber teve aceleradora ou incubadora, que negociou com a Uber 2% do lucro. Deu para ela aí 2 milhões no início e negociou com ela 2% do lucro. Ela tá rica, né? Acelerar. E a incubadora não, a incubadora é elas são aquelas empresas que vão investir quando a startup está lá no início. Eu estou pensando no meu projeto. Aí, normalmente, a startup vai virar para a incubadora e vai falar assim, ó, eu preciso de um prédio, eu preciso que você pague os funcionários aqui nesse primeiro ano, eu preciso que você invista aí para mim em capacitação tecnológica, é isso que eu preciso. A aceleradora, a startup, ela já está com o protótipo, ela já está com o MVP em andamento. Basicamente, essa é a diferença entre as incubadoras e as aceleradoras, tá? Bom, sobre startup, é isso. Ele vem falando mais de startup dentro da plataforma, mas com essa explicação vocês conseguem contextualizar o que é uma startup. E o professor Bruno também, ele fala sobre algumas ferramentas dentro da plataforma. Eu vi ele falando sobre matriz SWOT, sobre matriz Gucci, diagrama de Pareto. E como a plataforma ela está voltada um pouco para a administração, eu quis trazer para vocês o que são, quando ele falar de matriz SWOT, matriz Gucci, o que é isso? Tá, mas o que ele está falando? São ferramentas. E aí, dentro da administração, os meninos eles estudam essas ferramentas para analisar os processos. Por exemplo, assim, eu tenho um determinado problema na minha empresa. Eu estou com um problema para tá caindo a minha queda de vendas, está caindo as minhas vendas. Então, nós temos várias ferramentas que servem para analisar esses problemas. Então, essas ferramentas vão trabalhar as causas desses problemas. A matriz SWOT, quando um empreendedor ele vai abrir e vai fazer um plano de negócio, ele utiliza essa ferramenta para identificar quais são as forças que a empresa tem, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades de mercado, quais são as ameaças de mercado.
Então, essas ferramentas são ferramentas que auxiliam o empreendedor para ou iniciar um negócio ou trabalhar melhor num processo. Ela ajuda o empreendedor na melhoria contínua dos processos dela. Inclusive, eu acho que ele vai falar um pouco sobre PDCA também. Mas não é importante que vocês adentrem nessas ferramentas, não. A não ser que alguém queira abrir uma empresa, mas aí vocês trabalhariam isso melhor dentro do plano de negócios. Pessoal, eu vou mandar também no grupo um vídeo falando sobre uma startup aqui de Minas Gerais. Acredito que você já tenha utilizado o Simpla para comprar ingressos. E o Simpla, ela é aqui de Minas, ela é aqui de BH. E aí o dono da Simpla, ele dá uma entrevista, tá? E vem falando como que ele desenvolveu a Simpla. É bem legal também. Ok? Certinho? Alguma dúvida? Eu só falei, ninguém levantou dúvida, tá tranquilo? Faz assim. Sim. Então, beleza, pessoal. É porque é muita informação, Priscila. Informação, né? Vocês querem que eu faça um material slide e mande para vocês? Para vocês terem isso como